bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Quero começar esse programa desejando a você muitas alegrias, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E é claro, por falarmos em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, programa que já tem essa marca registrada, sempre a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntos. E quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo melhor o nosso corpo, as orientações dos nossos profissionais, para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde. E por falar em profissionais, já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Lígia Carvalho. Ela é terapeuta ocupacional e mestre em neurologia infantil. Aceitou o nosso convite para falar de um tema apaixonante, muito importante, que precisa também de conscientização: a luta das pessoas com deficiências, um programa de inclusão. Vamos perguntar quais são os tipos de deficiências, como lidar na casa, na família, na sociedade. Tudo isso hoje com a doutora Lígia Carvalho. Você não pode perder, viu, gente? Aliás, eu quero que você participe. Por favor, é você o programa, nós estamos ao vivo e o programa é para você, para sua casa. Então o telefone é de graça, 0800 777 0021, 0800 777 0021. Ou, se você preferir, temos um fixo também, 19 3871 9620. Você viu? Está aparecendo na sua tela. Temos um e-mail também, vidasaude@rs21.com.br. Portanto, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha, estamos ao vivo e o tema é bom demais. A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Lígia sobre essa realidade, a luta das pessoas com deficiências. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Mariana tem 12 anos e, quando criança, apresentou alguns atrasos no desenvolvimento. Eu percebi que a minha filha, quando chegou próximo de 1 ano de idade, quando normalmente as crianças começam a andar, ela até se equilibrava para caminhar, mas ela não conseguia se manter equilibrada para caminhar, ela não conseguia dar um passo sozinha sem se apoiar. E aí foi o que despertou, né, a curiosidade e a preocupação até da minha parte, do meu marido, para a gente procurar ajuda, né? Então nós procuramos num primeiro momento um neurologista, né, para fazer alguns exames, mas de qualquer forma ele mesmo já comentou com a gente que seria interessante procurar já uma clínica de reabilitação para fazer fisioterapia, para a gente já começar a estimulação, independente do que sairia no resultado dos exames. E aí nós vimos que, assim, tinha algum atraso de desenvolvimento aí, que nós não sabíamos ainda o que era, não havia um diagnóstico, mas que precisava, né, ser estudado e principalmente ser estimulado, né? Então foi isso que a gente buscou no primeiro momento. A Mariana, a família nos procurou por um atraso que a Mariana tinha no desenvolvimento. A família nos procurou, a Mariana tinha 2 anos e meio, ela tinha acabado assim de começar a andar e não falava, era uma criança que tinha uma restrição alimentar bastante severa e começamos a atender a Mariana como um caso de atraso. E somente há 2 anos atrás que a Mariana foi diagnosticada mesmo com autismo. Porque a Mariana começou dentro do desenvolvimento vamos dizer, apresentar características que aí os próprios médicos fecharam que era uma criança que estava dentro aí do transtorno do espectro autista. Como a Mariana, ela está dentro do espectro autista, mas ela não apresenta todas as características, né, do autismo clássico, então ela foi um pouco mais difícil para a gente conseguir esse diagnóstico. Então foram muitos anos aí, né, de trabalho, né, de estimulação. O autismo, cada criança tem um comportamento diferente, cada criança tem uma questão sensorial diferente. Então, muitas vezes a gente tem que tomar esse certo cuidado em diagnosticar, porque precisamos conhecer de fato esse perfil todo dessa criança para se chegar a esse diagnóstico. A busca por ajuda a fim de proporcionar melhor qualidade de vida fez diferença no desenvolvimento de Mariana. Hoje ela está muito bem, ela é uma criança verbal, é uma menina, né? Uma menina moça aí com 12 anos que hoje começa a ter
comportamentos de uma pré-adolescente. Então, hoje ela está muito bem com o tipo de intervenção que ela teve. Desde a questão motora, de fala, ela tinha dificuldade para comer, para mastigar, até de socialização. Na escola também, né, a estimulação na escola também, ela estuda numa escola regular e ela tem um acompanhamento desde o primeiro ano de uma tutora pedagógica, então ela vem desenvolvendo também, né, não está completamente alfabetizada, mas ela está caminhando muito bem para isso. Perceber os sinais e buscar a ajuda de especialistas somada ao amor e carinho da família parece ser a receita certa para uma vida de felicidade igual a de Mariana. A grande questão assim, é a gente observar muito os nossos filhos, né? Perceber quando existe alguma coisa que te chama atenção, que não negligenciar isso. Por medo da resposta, porque eu vejo que tem muitos pais que eu converso que por medo das respostas, às vezes eles não vão buscar ajuda, não vão buscar ter essas respostas, até por medo de que vai confirmar uma suspeita, né? E não adianta, né? Isso não vai estar ajudando a criança. Então, percebendo qualquer sinal diferente, buscar ajuda, né? Buscar ajuda profissional, buscar por terapias, né? Para que a criança possa se desenvolver, porque o que eu percebo na Mariana hoje é que por conta de tudo que ela recebeu, hoje ela é uma criança que tem uma vida completamente normal e ela é muito feliz. Então, ver a felicidade dela, né, por ela poder participar das coisas, poder levar uma vida muito normal, ela não percebe a diferença dela para as outras crianças. E eu vejo a felicidade dela, é a melhor recompensa que eu poderia ter. Se tivesse que escolher 10 vezes uma criança como a Mariana, eu escolheria 10 vezes ela, porque assim, é tão gostoso receber, porque eu aprendo mais com ela do que eu acho que eu sou capaz de ensinar. Sabe? Eu recebo tanto amor dela que eu falei, que mais que eu posso esperar da maternidade, né? Eu acho que o principal tá ali, né? Ter um filho, né, como ela é um presente. É uma matéria muito bonita, muito emocionante, né? A história aí da superação da Mariana, um testemunho lindo da sua mamãe também. Parabéns, viu? Que Deus abençoe, parabéns por essas histórias lindas. E lembrando também que dia 21 de setembro é o Dia Nacional para uma melhor conscientização aí da nossa sociedade, Dia Nacional de luta aí para os portadores de deficiência. Então a gente quer aí também, como Vida e Saúde, estarmos contribuindo aí para que a consciência aumente cada vez mais, viu? Então, por isso que nós acolhemos aqui hoje, com muito carinho, a doutora Lígia Carvalho, né? Ela que é terapeuta ocupacional e mestre em neurologia infantil. Doutora, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde com esse tema de hoje. Muito obrigado pela sua disposição, viu, doutora? Né? Pois não. Obrigada pelo convite. Doutora, eu estive esse final de semana em Fortaleza, né? E é interessante, por quê, né? Em qualquer lugar que a gente vai também, mas assim... Aí teve uma senhora que foi lá na missa, enfim, e quis tirar foto comigo, porque me acompanha na televisão, enfim. Ai, Frei, vem tirar foto porque junto com a minha filha, meu filho aqui, eles são especiais. Daí eu falei assim para ela, assim, para todo mundo ouvir, assim, e com carinho, assim, nossa, que lindo que são especiais. Oxalá todos nós pudéssemos dizer um para o outro, você é especial. Você é especial para mim, eu sou especial para você, a doutora é especial para mim. Oxalá todos nós pudéssemos dizer um para o outro, você é especial, porque somos todos filhos de Deus. Então, é bonito isso, doutora. Assim, o tema de hoje tem tudo a ver com... É um nome bonito, ser especial é ser especial, é ser especial, né? Ser diferente doutora, mesmo do outro, né? Agora, doutora, assim, a gente viu a história da Mariana, enfim... Quando a gente fala de luta com deficiência, o que a gente pode abarcar nessa palavra deficiência, doutora? É um tema bastante amplo, né? Porque quando nós falamos de deficiência, se a gente for pensar numa população de mais de 200 milhões, né, de habitantes que nós temos, pelo menos 6,2
né, dessa quantidade de pessoas é portador de algum tipo de deficiência. O nome é esse, deficiência? Tem outro nome? Ou... É um termo que é genérico, né? Entendi. Mas dentro desse tema, deficiência, nós podemos pensar numa deficiência física, numa deficiência visual, auditiva e intelectual. Entendi. Então, dentro desse universo da deficiência, então tem essa classificação. E hoje no Brasil, o maior número que temos de deficiência são os deficientes visuais. Visuais, doutora. Visuais. Olha que interessante. E aí, depois, né, vai para o deficiente físico, para o deficiente auditivo e, por último, o deficiente intelectual. E uma coisa que é importante a gente também já dizer que nem sempre uma pessoa ela é portadora de um tipo só de deficiência. Entendi. Ela pode ter uma deficiência física e ter uma deficiência intelectual. Pode ser múltiplas. Pode ser múltipla deficiência numa mesma pessoa. E a pessoa, ela nasce deficiente ou ela também adquire de acordo com a sua experiência de vida, doutora? Isso. Nós temos as deficiências que elas são congênitas, né, que podem ocorrer antes do nascimento, mesmo no período de gestação. Você tem as deficiências que elas são adquiridas, né? Você pode ter um problema grave, por exemplo, no momento do parto. Então, nós podemos ter um bebê que foi gerado perfeitamente, não teve problema nenhum no decorrer da gestação. E quando, no momento do parto, por exemplo, ela tem uma falta de oxigênio, né? Ela demora um pouquinho mais para nascer e com isso já é suficiente para nós termos uma lesão bastante importante do ponto de vista neurológico. Né? E nós temos também as deficiências que elas podem ser adquiridas ao longo da vida. Ou na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, né? Por exemplo, um traumatismo craniano a partir de um acidente de moto, um acidente de carro, ou uma doença mesmo, uma meningite, por exemplo, que é adquirido. Então, como consequência, como sequela, você pode ter uma deficiência que seja física, intelectual. Que é aquilo que a gente entende como paraplégico, tetraplégico, doutora, assim, que pode... Isso, porque dependendo do nível de lesão, então tem essa classificação, né? Então, um paraplégico, nós vamos ter uma deficiência essa pessoa ela vai ser acometida dos membros inferiores, por exemplo, quando ela tem uma paraplegia, porque foi acometido 2 membros, né? Então, dependendo da lesão, aonde essa lesão ocorreu na medula, então você pode ter um quadro mais severo, né? Mais complicado mesmo do ponto de vista motor, como também você pode ter uma tetraplegia. Tetraplegia, esse termo ele quer dizer que são os 4 membros, né? Então, quanto mais alta for a lesão, maior é a sequela que esse paciente vai ter aí no pós. Então, já entendemos assim no primeiro momento, ou seja, as deficiências elas podem ser congênitas ou adquiridas e elas são classificadas assim, pode ser auditivas, visuais, enfim, motoras e a doutora intelectuais, assim, a doutora falou que 6,2% da população brasileira são acometidos, são portadores de alguma deficiência, e a maior delas a gente vê que é a visão, doutora. A deficiência visual. Eu queria, para você que está nos acompanhando, o tema de hoje é essa luta das pessoas, a inclusão, essa prestação de serviço que o Vida e Saúde quer, assim, oferecer nesse momento em que a sociedade está falando sobre isso também, viu? E tem algum caso na sua família? Tem alguma dúvida? Como lidar? Como ajudar? Como, de repente, você vai visitar uma casa, né, uma família, e nessa família tem uma pessoa com deficiência. Como se comportar? Tem alguma dúvida? Liga para alguém, liga para a gente, pergunte, né? Estamos aqui, se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, gente. Então, está aqui hoje para a gente esclarecer, para a gente orientar. É importante, ninguém quer deixar, Deus não deixa de fora ninguém do seu coração dele. E nos ensina também nós incluirmos. Aliás, doutora, assim, nós aqui da Rede Século XXI, da Associação Senhor Jesus, nós temos assim, vários funcionários, né, vários funcionários com a graça de Deus, que está dentro da humanidade, não é nem da exigência, da humanidade, assim, essa inclusão de pessoas com alguma deficiência física, etc., mas que estão aqui na ativa, trabalhando, ganhando o seu pãozinho de cada dia, doutora. Então, hoje é uma exigência, é legal, doutora, que as empresas devem colocar, doutora? Tem as empresas, ela tem uma porcentagem, né? Então, isso é um programa do governo que é interessante que tenhamos isso, porque
abre um mercado maior de trabalho. O problema que eu vejo nesse sentido é que seja o deficiente que ele já nasceu com algum tipo de deficiência, então, como você falou da inclusão, a inclusão ela já é necessária a partir do momento que nasce. Né? Então, vamos dizer, esse bebê, como ele é acolhido na família, num consultório médico, numa clínica onde vai ser necessário ser feito o tratamento, mas também quando você tem um adolescente com uma deficiência mental, por exemplo, né? Ou mesmo uma deficiência física, como que ele vai ser acolhido pelo mercado de trabalho, por exemplo? Entendi. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é quem prepara e como prepara esse deficiente para estar no mercado de trabalho. Né? Então, o que nós sentimos hoje é que eu fico muito feliz com a sua colocação daqui na emissora ser contratado e pessoas... ou seja, é bom que se diga, mais do que a cota exigida. Exigida, sim. Porque o que muitas vezes acontece são subempregos. Então, muitas vezes até o deficiente, por exemplo, ele tem uma deficiência física, mas ele não tem uma deficiência intelectual. Claro, então, ele poderia ser melhor aproveitado pelo mercado de trabalho. Só que o que eu considero hoje, nós não temos políticas, né, capacitação. Que seja voltada à capacitação desses deficientes, né? Então, um desejo, vamos ver se eu ainda consigo ver isso, né, na minha vida profissional, é que nós consigamos ter um serviço que habilite de fato, né? Não só reabilite, mas habilite, dando uma função, um trabalho para essa população, porque esses subempregos muitas vezes subestimam uma capacidade que essa pessoa teria muito maior de oferecer para o mercado de trabalho. Está aí a dica, né? Está aí a dica. Então, e você, tem alguém na sua casa, alguém que está vivendo essa experiência, que foi incluída ou que não foi incluída, enfim, vai ligando para a gente assim, para a gente fazer esse programa muito bonito, né? Um programa assim de ajuda realmente, de inclusão, de oportunidades, é isso que a gente quer, assim, valorização do ser humano. Ele tem, não importa se falta um braço, uma perna, um dedo, enfim, ele tem dignidade e é isso que a gente quer hoje defender aqui em nosso programa. Doutora, assim, a gente viu a catalogalização, o catálogo, digamos assim, né? A gente se complica com algumas palavras aqui. Mas, assim, como é que se aborda, por exemplo, assim, essa questão de como é que a família começa, né? A criança nasce com alguma deficiência, de repente, assim, e agora? Né? E agora? Sim. Então, nós poderíamos começar a falar, até pegando um pouquinho a fala da mãe da Mariana. Por favor. Porque é evidente que quando um casal, né, decide ficar grávidos, né, ter um filho, ninguém espera que vai nascer uma criança com uma deficiência. O que a gente mais deseja é aquele filho lindo, o normal, dentro de um universo típico, e de repente, né, vem a surpresa. Seja porque já durante a própria gravidez a criança teve uma má formação, ela já não foi, né, formada como deveria, ou mesmo ela pode, como eu já disse, ter tido toda uma evolução perfeita e na hora do parto acontece algum problema. Ou quando, né, então aí a gente teria, vamos dizer assim, uma causa mais neurológica por uma anóxia neonatal, Entendi. Por exemplo. Faltou oxigênio, então aí a criança... E só para você ter uma ideia, 5 minutos que o cérebro fique sem oxigênio é morte. Então, quanto menos, né, tempo a criança ficar em sofrimento, menor vai ser a lesão. Tá? Então, isso que tem um cuidado muito grande. Eu falo que o momento do parto é um momento divino mesmo, né? Porque muita coisa pode acontecer ali. Mas muitas vezes a gente pode ter aquela criança que, no caso, por exemplo, a síndrome de Down, né? Então, na divisão celular já aconteceu algum problema. Então, a criança já vai ser formada e do ponto de vista congênito, ela já vai nascer com a síndrome de Down. Então, nesse caso, por exemplo, o pediatra, no momento do parto, mesmo assim que o bebê nasce,
o pediatra já é possível identificar que essa criança já tem uma síndrome, né? E que como consequência dessa síndrome ela vai ter... Na gestação pode Na também? gestação Pode. já é possível. Hoje já existe exames que... Segura então, doutora. Então, Tá. vou chamar um intervalo, né? Então, eu vou continuar com essa pergunta aqui na gestação. E quando a mamãe, que está com todo aquele sonho, enfim, descobre na gestação que está vindo uma criança com uma deficiência, como lidar? Como ajudar? Como trabalhar o coraçãozinho, a motivação, o sentimento? Tudo isso e muito mais aqui no Vida e Saúde. Que vai para o intervalo, mas por ser seu, volta já só para você.